Olá pessoal, eu sou a Júlia Pereira do canal Mundo de Júlia e eu quero saber se você já passou por essa situação. O seu filho se joga no chão, começa a gritar e faz aquela famosa birra. Muitas vezes a gente não sabe como lidar com essa situação, mas calma que hoje a minha convidada vai nos ajudar. Thelma Abraão, seja bem-vinda novamente ao canal. Prazer estar aqui. Gente, a Thelma, ela é autora de best-seller, mãe, e ela é especialista em neurociência e desenvolvimento infantil. Então conta pra gente, Thelma, um pouquinho como é que é essa neurociência. Bom, vamos falar da neurociência por trás das birras, né? Vamos. Eu acho que esse é um conhecimento que chegou para ajudar muitos pais. Eu também já fui uma mãe que me desesperava, né, com as birras dos meus filhos. E eu falei, meu Deus, ninguém me contou que era tão difícil lidar com tudo isso. Eu tinha 2 pequenos, então um fazia uma birra, o outro fazia também, né? A educação que a gente recebeu das outras gerações ensinaram o que pra gente? Ah, tá fazendo birra? Isso é manha, tá te testando. Não deixa não, porque essa criança vai te dominar. Então você tem que bater nela, você tem que mostrar pra ela quem é que manda. Só que, na prática, quando você age assim com uma criança, o que acontece? Um comportamento que ia durar 5 minutos, se fosse acolhido, dura 1 hora, 40 minutos. E no dia seguinte a criança faz tudo de novo. E a mãe e o pai ficam naquele sentimento desesperador, sem saber o que fazer, se sentindo mal, culpada, perdida, insegura. Então o que a neurociência nos ensinou aí ao longo das últimas décadas e que fez toda a diferença na educação de filhos, né? Nós nascemos com um cérebro totalmente imaturo. A gente nasce dominado pelas nossas emoções e pelos nossos instintos. Então uma criança não pensa. O bebê não pensa, uma criança de 1, 2, 3, 4 anos, ele não pensa racionalmente como um adulto. Porque o córtex pré-frontal, aquela região ligada ao raciocínio, ao foco em solução, só começa a se desenvolver por volta dos 4 anos de idade. Essa fase, né, da birra, por volta de 2, 3 anos, é justamente quando a criança está se desenvolvendo, ela já sabe andar, já sabe falar, ela ganhou autonomia, ela quer explorar o mundo e aí começa a ouvir muito não é? Não pode fazer isso, não pode subir aí. Quando isso acontece, a criança não tem condição de lidar com o que sente. Por quê? Porque o cérebro está imaturo. Então, ela reage instintivamente à raiva e à frustração. E a birra é uma consequência disso. O corpo tenta se autorregular. O que é autorregular? Lidar com tudo aquilo que ela está sentindo. Então, é normal a criança, às vezes, puxar o próprio cabelo, ou bater a cabeça na parede, puxar o cabelo do amigo. Muitas mães falam, nossa, Thelma, meu filho fica se batendo, ele se joga no chão, se machuca. O que eu faço nessa hora? Então, pega a criança, não deixa ela se machucar. Mas entenda que isso é um mecanismo do corpo de buscar autorregulação. Quando a gente começa a entender que o cérebro demora quase 2 décadas para amadurecer, e você vê que tem tanto adulto, né, que até hoje não sabe lidar com a raiva que sente. Então imagina uma criança pequena. Então assim, antes, né, de dar aqui todas as dicas, como a gente tem que reagir, né, o que a gente tem que fazer nessa situação, para entender também. Então isso acontece entre 2, 3 anos, mas pode até, porque eu vejo crianças de 4, 5 anos ainda fazendo a birra. Tem algum gatilho também, assim, que eu sei que quando tá com sono, quando tá com fome, cansado, é mais fácil, né, da criança já... Sim. Ficar mais estressada, mas tem algum outro gatilho assim? Aqui você tocou num assunto importante. Tem crianças maiores também que fazem birra. Na verdade, birra entre aspas, né? É a criança mostrando que ela precisa de algo e não sabe se expressar. Por que um adulto, né, não fica chorando por aí? Porque você já consegue pensar, poxa, eu tô com raiva, tô triste, tô chateada, você expressa. A criança não sabe. De repente, se é uma criança que foi criada com autoritarismo, na base do medo, da ameaça, da punição, do castigo, ela vai ter 10 anos e ainda não vai saber lidar com o que sente. Porque ela não teve espaço para sentir. E ninguém treinou ela a sentir sem agredir, a sentir sem ter que bater em alguém. Porque os próprios pais, quando estão com raiva, fazem o quê? Gritam, batem e punem. A criança olha, ela não recebe educação emocional, ela aprende a reagir exatamente como os pais. Então é importante aqui que os pais olhem para o próprio comportamento, para poder conduzir a criança de forma positiva ao longo desse desenvolvimento. Necessidades emocionais e físicas não atendidas levam a criança a ter mais desafios comportamentais. Outro ponto, segurança física e emocional também. Vamos falar sobre isso. Fome. Até adulto fica de mau humor, né? Imagina uma criança com fome, com sono, cansada. É super importante que os pais tenham rotina
justamente para ter essa previsibilidade, a criança não chegar a ficar com fome demais, cansada demais, né? Respeitar o horário do sono, respeitar o horário da alimentação, para a criança é fundamental, isso deixa ela muito mais calma. As necessidades emocionais também são muito importantes e geralmente os pais, por não compreenderem, acabam pecando muito aqui. Que é o quê? Dar colo, dar afeto, dar atenção positiva. Muita gente pensa assim, não vou dar colo para meu filho porque ele vai ficar mal acostumado, ele vai ficar mimado. Gente, vai ficar mal acostumado com o quê? De receber amor? Entende? Então a gente precisa rever isso, porque nós precisamos disso, especialmente na infância. O cérebro humano se desenvolve muito melhor com afeto. Pensa, ninguém consegue pensar racionalmente com medo. Imagina na hora de um assalto, alguém está vindo, né, te assaltar. Você não fica pensando racionalmente, você age por instinto para proteger a própria vida. A questão é que muitas crianças são criadas na base do medo. Ela comete um erro, qualquer coisinha natural da infância, é castigo, é ameaça, ela vive com medo. E isso piora o comportamento dela. Então, por que a segurança é fundamental? Porque quando ela se sente segura, ela está pronta para aprender, ela está pronta para ouvir, ela está pronta para se conectar com o pai e com a mãe. Você entende a importância da gente ter segurança, ter um tom de voz calmo, olhar nos olhos, né? Se conectar, tocar na criança. Então, vamos lá. O castigo, que também é uma pergunta que eu recebo, né, no Instagram, no canal de mães, porque no passado, gente, qualquer coisa era o castigo, vai pro quartinho do castigo, fica ali de frente pra parede, ou fica sem televisão, fica sem jogar futebol, sem bolo. Isso, então, não seria adequado hoje.